1º de fevereiro, quinta-feira, para muita gente, o começo do ano depois do fim das férias. Para muitas crianças e para muitos pais também, isso é uma realidade hoje. E a gente está aqui falando sobre workation. Enjoy your work as you enjoy your vacation. Chegou a hora da gente saber se a gente é capaz de aproveitar o nosso trabalho, assim como a gente aproveitou as nossas férias. Quem tem trabalho e quem teve férias, né? Porque teve muita gente também que não conseguiu parar. Direto. E tem muita gente que não teve nem do que parar porque já está parada. Mas eu quero começar aqui te convidando para ler um texto que você acabou de ler para mim, que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente vai falar hoje, né? Vamos falar das férias e do recomeço, do final. E que são ciclos, né, Mari? O final de ano, começo de ano e o ano inteiro, né? Que é o durante. E eu estava ali justamente no final de ano, comecinho de férias, estava numa mudança de casa também, então com alguns ciclos se completando. E aí escrevi isso daqui, uma história em 3 partes. O fim, o começo e o durante, que muitos chamam de meio. E a história é a seguinte: o fim do ano, do mês, do dia, o fim de um ciclo. A finitude tem um quê de saudades, de nostalgia, mas tem também o dom de nos fazer apreciar ainda mais cada momento. A última bolacha do pacote, aquela última garfada da comida, o último gole, o fim das férias, o último dia da viagem. Parte 2. O começo. O começo do dia, do mês, do ano, o começo de um ciclo, o novo. O começo vem com euforia, esperança. Vem com medo também, do desconhecido, uma pitada de ansiedade, talvez. O começo tem o dom de tornar todo o imaginário possível. O primeiro beijo, o começo de um relacionamento, de um novo trabalho. O começo de um livro, de um filme, de um projeto, da construção da casa, da realização de um ou de muitos sonhos. O primeiro dia das férias e também o primeiro dia do ano e de volta às férias, que é hoje também para muita gente, pelo menos na escola. E aí temos o durante, ou o caminho, que é a parte 3. Entre o começo e o fim, temos o durante, o caminho, o presente, o dia a dia, a rotina. O durante vem com altos e baixos, excitação e desânimo, medo, felicidade, cansaço, energia. Mais uma bolacha, mais um dia, mais uma refeição, o trabalho de sempre, o parceiro e a parceira de anos, a construção da casa que se alonga, o gasto maior que o orçamento. O sonho que se realiza todos os dias em parcelas tão pequenas que às vezes não sabemos onde começou nem onde termina. Aí paramos para observar que um novo dia começa, depois que outro termina. O mês que começou há pouco também vai terminar 12 vezes, até que esse ano termine e o próximo comece. Percebemos que todos os dias há começo, durante e fim. E todos esses juntos nos ajudam a apreciar e admirar a vida. Eu primeiro quero saber das pessoas, né? Como está sendo o seu começo, recomeço, seu fim e seu durante aí em 2024? Porque eu sinto que já tem muita gente que já está falando, nossa, esse ano bem que podia acabar, né? Esse restinho de ano, como é que vai ser, né? Como vai ser esse restinho de ano, né? Será que eu vou ter energia para acabar com esse ano? Esse ano promete, né? E para você, como foi escrever isso? Para mim foi gostoso, Maria. Eu tava ali... Foi gostoso e também foi uma forma de terapia, porque eu tava com muito sentimento ali e lidando com alguns sentimentos do fim do ano, do fim da casa em que eu morava, para outra que eu tava indo. E me ajudou a lembrar disso, né? Assim, tanto da apreciação, né? Que às vezes o fim, né? Você fala assim, putz... Eu falei ali, eu escrevi o fim da viagem. Eu lembro que numa viagem que eu fiz no meio do ano passado, a Liz, minha filha, falou, Baba, a gente precisa aproveitar hoje, porque hoje é o último dia. Isso me marcou, porque, na verdade, a gente estava aproveitando todos os dias, mas a certeza, né? Você tem o comecinho, o primeiro dia da viagem, o meio da viagem, vai chegando no fim, parece que aquilo, você tem que fazer tudo que ainda não fez, que estava na lista. E então... O fim, ele vem com esse mix, né? Quer dizer, eu estava triste ali por algumas coisas que eu estava terminando de ciclo, inclusive a casa. Mas eu estava falando, nossa, como o fim nos ajuda
a apreciar. E aí vinha o começo do ano, e vinha a nova casa, e vem novos projetos, incluindo esse nosso. E aí você fala assim, nossa, tudo é possível, né? Mas vai dar para fazer, então muito gostoso. E aí vem a lembrança de que entre esse fim e esse começo tem o durante, né? Tem a rotina, tem o dia a dia. E lembrar de tudo isso, e apreciar e tomar consciência disso é importante para lembrar que não é nem 100% bom, nem 100% ruim, e como é que a gente, nesse restinho de ano aí... A gente navega nos altos e baixos. Isso, é isso. Mas o que você está falando para mim, eu tenho uma leitura disso que é assim, a gente realmente consegue dar valor para as coisas quando a gente sabe que elas podem acabar. E eu ouço muitas histórias relacionadas a isso, inclusive um quadro que eu tinha no YouTube que era Parada Obrigatória. Eram pessoas que tiveram diagnósticos de saúde muito importantes e que, a partir daquele diagnóstico, tiveram que fazer revisões de vida. E, a partir daquele momento, então, começaram, de fato, a olhar para a própria vida com um olhar muito diferente. Tem um médico oncologista muito famoso, o Fernando Maluf, que um dia ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Falou, por exemplo, um diagnóstico de câncer, ele te coloca diante do muro da finitude de um jeito que você não conhece ainda de forma tão concreta na tua vida quanto naquele momento. Porque, óbvio, a gente sabe que a gente vai morrer. Mas isso é muito vago, né? Quando que a gente vai morrer? Agora, na hora que alguém te diz que você tem um diagnóstico e que te coloca diante desse muro da finitude, você começa, de fato, a valorizar tudo aquilo que você... um dia vai ser legal isso, um dia eu vou valorizar aquilo, um dia eu vou ter esse momento. A gente tem tanto tempo para fazer tanta coisa que a gente esquece que aquilo que a gente está fazendo no momento é o mais importante. Então, eu acho que o fim traz essa sensação de valor mesmo. Quando a gente sabe que a bolacha vai acabar, a gente saboreia mais a última bolacha do pacote, né? Quando a gente sabe que a gente está dando, sei lá, o último abraço em alguém, a gente é muito mais impactante aquele momento do que, posso dar vários abraços por ali, né? Ainda posso passar por lá muito tempo. E as férias, aí onde eu queria chegar? Na nossa distinção entre férias e trabalho, a gente sabe que as férias vão ter fim. E, ao mesmo tempo, a gente está o tempo inteiro pensando nesse trabalho nunca vai acabar. Né? E se tudo der certo, o trabalho não vai acabar. Porque tem muita gente... Eu, por exemplo, não quero parar de trabalhar na minha vida. Né? Eu não tenho sonho de, um dia eu vou me aposentar e o trabalho não vai mais existir. Eu quero continuar trabalhando. Óbvio que de formas diferentes. Mas o fato das férias terminarem já faz com que a gente valorize mais as férias. De a gente saber a data que começa e a data que termina, né? E às vezes o próprio trabalho, né? Sabe que meu pai está aposentado há muitos anos. E ele brinca que ele não viaja mais porque ele não tem mais férias. Né? Então, uma coisa complementa a outra. E sim, tanto para as férias quanto para o trabalho, né? Tem muita gente que... A gente falou um pouco de motivação. Tem muita gente que a motivação do trabalho são as férias, né? Fala, nossa, vou trabalhar aqui para as próximas férias. Não, e tem gente que começa o ano, muita gente, né? Já planejando as viagens que vai fazer ao longo daquele ano, justamente para ter a motivação e poder aguentar o trabalho. Sim. Né? E eu acho que isso ajuda também as pessoas, né? Já saber quais são os respiros programados. E esse é um ano desafiador, né? Não sei se eu comentei aqui, mas tem uma amiga minha que trabalha com burnout e ela recebeu um representante da indústria farmacêutica no consultório dela, falando assim, e aí, tá feliz? Vambora! Esse vai ser o ano do burnout, não tem feriado. Imagina! E a pessoa tava comemorando. Falei, caraca, olha o mundo que a gente tá vivendo, né? Então, esse ano vai ser desafiador, tem menos feriado. Mas assim, o que você precisa fazer para esse não ser seu ano do burnout, né? Sim. Como é que dá para programar esses respiros também no dia a dia? Como é que dá para aproximar o dia a dia do trabalho de um dia mais parecido com o das suas férias? E você sabe que eu acredito que mais do que é possível, eu acho que quando eu olho para minha vida e para trás, eu realmente tenho vivido assim há bastante tempo, de ter um olhar de aproveitar o que eu estou fazendo, de ter um olhar carinhoso para a vida. E não significa não ver que tem problemas, não significa não ver que tem dificuldades, não significa não ter perrengues. E às vezes passa essa sensação, né? Mas é olhar para aquilo tudo e falar, o que eu estou tirando disso? O que eu posso aprender? Como é que eu posso fazer isso aqui ficar um pouco mais divertido?
E você mesmo compartilhou uma das histórias, né, de como você desenhou a sua função como apresentadora do Tempo, na época, de uma forma que aquilo fizesse sentido para você. Né? Então, acho que nesse começo de ano, especialmente, quando as pessoas estão pensando em metas no trabalho, eu gosto de me fazer algumas perguntas. A primeira é, o que eu gosto de fazer aqui? O que me dá prazer? A segunda é o que não me dá prazer, né? O que me incomoda. E eu acho que você um dia falou também que você respeita muito o seu corpo, né? Que alguém fala, putz, tem essa oportunidade, tem esse projeto, sabe aquele que você não se sente bem? Se fazer essa segunda pergunta. E a terceira, no fim, é como é que você faz mais daquilo que você gosta e menos daquilo que você não gosta. E eu acho interessante porque muitas vezes a gente assume que não dá, né? A história da escolha. Não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer. A depender da estrutura que você tá, se o que você gosta de fazer é o que outra pessoa não gosta, e se o que você não gosta é o que outra pessoa gosta, ao compartilhar isso e dividir, talvez todo mundo consiga fazer um pouco mais do que gosta e um pouco menos do que não gosta. Ah, Rô, dá para fazer só o que gosta? Também acho mais difícil, mas dá para colocar essa reflexão e essa intenção também. Então, mas eu acho que as férias, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho com a equipe que está gravando aqui com a gente também. Ela traz uma sensação de quando a gente sai do ambiente onde a gente está exposto no dia a dia, a gente consegue voltar com alguns pontos mais nítidos sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Porque os incômodos ficam um pouco maiores quando a gente sai e depois volta. Uma coisa é você se acostumar. Ah, tá bom, tô no perrengue mesmo, isso aqui tem que fazer assim todo dia, tô lá, tô na rotina, tô acostumada. De repente você fala, cara, saí desse troço, vi que existe uma realidade paralela e agora tem que voltar para esse lugar. E aí você fala, os incômodos, eles ganham um outro brilho, assim, né? Eles acendem na sua frente, eu acho, porque ainda tem esse frescor do que você realmente não gosta, que você conseguiu ver porque você deu um tempo. Então, eu acho que esse momento de volta de férias, para quem teve a oportunidade de sair, é uma oportunidade também de ter mais clareza sobre o que gosta ou o que não gosta. Total. Né? E eu não acho que talvez o ponto seja, mas eu tenho que me acostumar com isso e vou me acostumar, né? Essa ideia que você deu de poder compartilhar isso no grupo, se isso realmente puder permite, acontecer, né? na empresa onde você está, é interessante você poder manifestar, cara, chegar pro seu gestor, não sei como é que vai ser, né? Tipo, ó, um monte de gente agora vai chegar pro gestor e falar assim, olha só, eu saí de férias e eu percebi que eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer isso. Eu me lembro uma vez, uma pessoa que trabalhou comigo, ela queria aumento. E ela já estava num momento difícil da empresa, assim. E ela virou e falou assim, eu quero um aumento, mas eu quero deixar de fazer isso, disso, isso. E ela riscou, tipo, não quero uns só um 10 aumento. Itens do job description dela. Eu falei, o que você vai colocar no lugar? Ela falou, não, eu acho que eu tenho que receber um aumento só por essas coisas que eu gosto de fazer. Eu falei, cara... Sinto muito, mas não vai rolar. Então, imagina essas pessoas chegando agora também para os gestores e falam, olha, eu percebi que eu não... Né? E as próximas férias, já que eu quero ter umas férias um pouquinho maiores e mais robustas para um lugar mais legal, eu também quero um aumento, né? Fazer menos e ganhar mais. Eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que é importante a gente reforçar também, né? Que é... Todas essas construções têm o que e o como. E o como é muito importante. Então, numa conversa dessa, por exemplo, você fala, putz, eu gosto mais de fazer tais coisas e menos de tal coisa. Uma conversa que não vai ser boa com o seu gestor eu voltei de férias, ouvi esse podcast aí, porque você faz o que você faz. E é o seguinte, eu não vou mais fazer essas tais e coisas aqui. E é isso aí. Essa não vai ser uma conversa legal. Uma outra conversa é, as necessidades da empresa são tais, do time são tais, eu acho que dentro disso talvez eu consiga agregar mais nessas coisas, que eu também tenho um prazer legal. Já bati um papo com a Mari, que é do trabalho, ela gosta mais dessa outra parte aqui, então ela também está a fim de assumir isso e tem mais a ver com o desenvolvimento dela do que o meu nesse momento. Essa é uma conversa mais construtiva, então eu acho que até para construir isso tem que ser conversas que abram possibilidades e que não restringe e fala, o único jeito disso aqui dar certo é isso daqui. E porque geralmente não tem um único jeito mesmo, né? Se você tiver de coração aberto, gestor, a empresa, você consegue
desenhar várias possibilidades e falar dentro dessas possibilidades, se não vai endereçar tudo, que chega mais perto disso. Então, a forma da conversa nesse começo de ano, para que você tenha o durante, ela é importante, porque senão o fim vai chegar mais cedo aí também. Né? E não necessariamente com as férias, né? E não Esse com as fim pode vir férias. sem férias, exatamente. E isso que você falou é interessante também, né? De você já fazer uma estratégia com alguém que seja seu par ali, para depois chegar no gestor com algo mais construído, que não depende só da decisão do gestor, para ele ter que convencer a outra pessoa a fazer aquilo que você não gosta. Você já conversou, já descobriu o que a pessoa gosta, que você não gosta, ou que outras pessoas gostam e não gostam, e como que vocês podem se ajudar ali, né? Total. Buscando essa autonomia e essa colaboração entre a própria equipe. Porque a gente fica achando muitas vezes que quem tem que fazer isso é só o líder, né? Não é. E é muito louco, porque a gente espera que o líder consiga ver tudo isso e que ele crie essas conexões e esse quebra-cabeça sozinho. Não dá, né? E que saiba o que você não tá falando, né? Exatamente, ele tem uma bola de cristal. Você tem que falar o que você gosta, o que você não gosta. Eu já vi, já fiz, talvez, muitas vezes na vida também como gestor. Às vezes você acha que algo vai ser muito bom para aquela pessoa e você fala, nossa, tem esse projeto incrível para você. E tem a frase corporativa que geralmente vem junto, que vai ser bom para o seu desenvolvimento, para sua exposição. E você acha que a pessoa vai receber aquilo bem, a pessoa fala, mas eu não gosto de fazer isso, né? Eu acho que na sua experiência como jornalista, você falou, putz, eu não queria fazer plantão em estrada, e nunca fez. Mas, de repente, alguém fala, nossa, isso vai ser tão legal pra Mari, ela vai adorar, e a Mari vai falar, nossa senhora, pelo amor de Deus. Sempre que você fala essa frase, né, isso vai ser bom para o seu desenvolvimento e para sua exposição, eu me lembro do Miguel e do João, meus filhos. E o Miguel, eles estudam numa escola em que eles têm que se apresentar. Em todo semestre, você tem que fazer uma história chamada A Aula é Sua. Que eu acho muito interessante do ponto de vista da criação, primeiro, de storytelling, que é uma coisa importante para a gente estar no mundo, né? E depois também de poder falar em público, porque são muitas as situações. Eu, obviamente, faço isso direto, mas assim, em momentos dentro de uma empresa em que você precisa se colocar numa reunião, trazer suas ideias, fazer uma apresentação, etc. Então, eles aprendem a construir já os PPTs da vida e tal, com o assunto que eles escolhem. E num determinado momento, além disso, eles têm uma apresentação para os pais, né? Que é o fechamento do semestre, onde as crianças vão para o palco. Às vezes eles interpretam personagens, às vezes eles tocam algum instrumento. E o Miguel, ele é o tipo que fica empolgadíssimo, muito como a Liz, né? Que quer aparecer e tá na frente do palco. E aí tem uma dancinha. Eu me lembro da última vez, eles dançaram umas músicas dos anos 80. Né? E ele tava lá todo, tipo, muito exibido, assim. E quando chegou a vez do João, o João falou assim, eu descobri uma função para mim. Eu falei para as professoras que eu não quero subir ao palco e eu vou segurar um cartaz, mudo, né? Tipo, mudo, só segurando um cartaz, sejam bem-vindos à apresentação. E aí o Miguel falou assim, cara, eu não entendo, não existe lugar melhor que o palco. Olha. E aí o João falou, eu não gosto. Então, é até isso, né? A gente pressupõe que todo mundo quer o lugar do protagonista e que esse lugar do protagonista é só o lugar do palco. Mas a gente esquece que tem gente protagonizando nos bastidores, que tem gente protagonizando na coxia, que tem gente protagonizando na cozinha, né? E que isso também é um protagonista, que a pessoa pode escolher um protagonismo lá sem tanta visibilidade e que isso é o jeito da pessoa, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque essa história vai ser bom para sua exposição. Quem falou que eu quero me expor? Tira esse holofote da minha cara, né? Muito louco, até porque tem o custo do holofote, né, também. Sim, e que incrível que nessa idade, né, ele conseguiu e ele trouxe a solução também, né? Que uma coisa é, eu não quero, não vou fazer o trabalho. A outra coisa é, tem uma maneira aqui da gente fazer isso que todo mundo vai ficar bom. Porque precisa de alguém para dar as boas-vindas também, né? Sempre precisa. Né? Precisa muito, e eu acho que isso é importante. Agora, falando ainda sobre essa questão das férias, né? E pegando essa história dos filhos, eu quero trazer um dos desafios das minhas férias para cá, que teve muita repercussão, inclusive, quando eu postei na internet, que foi dizer o quanto para mim nas férias... Primeiro, eu fui para Tailândia, né, só para contextualizar, numa viagem que eu ainda não tinha filhos e que 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, eu engravidei do Miguel.
E eu tava querendo engravidar, mas não tava tentando há muito tempo. Mas, no momento em que eu tava num determinado templo na Tailândia, eu peguei uma profecia que tinha no final da visitação ao templo. E a profecia dizia na última frase assim: a vida que você está gerando dentro de você, com certeza é de um menino. Uau. A hora que eu li aquilo, eu falei, caraca, tô grávida. E tinha uma história prévia nisso tudo, que era o motorista que levou a gente para o templo. Ele conseguia falar um inglês um pouco mais entendível, porque é muito difícil você falar um inglês lá na Tailândia e conseguir ter um diálogo, porque as pessoas têm muita dificuldade, o sotaque é muito grande. Eu tive muita dificuldade naquela viagem de entender, e nessa também, de ter uma conversa mais ampla com a pessoa, e esse motorista falava muito bem. E eu comecei a perguntar coisas da cultura, super curiosa e tal. E aí, quando a gente entrou na história do templo, para onde a gente estava indo, ele me disse, esse templo tem uma importância para mim muito, muito significativa, porque quando eu estava tentando engravidar, eu e minha esposa, a gente veio aqui e pediu para Buda. E aí a gente engravidou. Uau. Logo depois. E a gente já estava tentando há 6 anos. E naquela época eu estava casada com o André há 6 anos. Com o pai do João e do Miguel. E eu falei, nossa, eu também estou casada há 6 anos. Eu não estou tentando engravidar há muito tempo. Mas a gente está querendo agora. Ele pede para Buda. Uau. Pede para Buda porque eu tenho certeza que ele vai atender. E que daqui a 3 meses você vai me ligar e vai me dizer, estou grávida. E aí depois, quando eu voltei pro Brasil, eu fiz o exame, tava grávida, liguei pra ele, me lembro da voz dele no telefone, dizendo, I knew it, eu sabia. Ele ficou super feliz. Eu até tentei achar de novo o telefone dele agora, nessa viagem, mas não consegui. E aí eu tive que pagar minha promessa, né? Porque você faz uma promessa como essa, você prometi pra Buda que eu ia voltar, eu tinha que pagar a promessa. Então o Miguel fez 10 anos, e aí fomos. Óbvio, era uma viagem que o Miguel se sentiu importante, porque era uma viagem por causa dele, mas era uma viagem minha, né? De uma história que eu tinha construído e que tinha um significado muito grande para mim. E para as crianças, a Tailândia não é um parque de diversões, né? Não é algo, é muito mais ligado a templos, a lugares de natureza, a lugares de contemplação. E foi um desafio, até na própria comparação da viagem anterior com essa, para mim, porque eu me dei conta do quanto eles estão com dificuldade de foco e concentração, essa geração que é uma geração que nasceu digital, né? E postei isso, falando que o momento em que eles ficaram mais calmos foi o momento onde a gente passou 3 noites num hotel no meio da selva, sem luz, sem água quente, onde a única diversão era o rio. Onde eles pulavam e eram arrastados pela correnteza e depois voltavam e pulavam de novo, e pulavam de novo, e pulavam de novo. E eles ficaram mais calmos aí. E eu achei muito curioso, porque boa parte dos comentários que eu recebi na internet, desse post, muitas mães, óbvio, pais, compartilhando, nossa, esse desafio das telas, realmente também vejo os meus filhos com menos curiosidade, com menos tempo de foco e tal. Ah, mas por que você não foi pra Disney? Que coisa, você vai fazer também uma viagem que é pra você? Não vai, faz uma viagem para as crianças. Como se a Disney fosse a solução dos problemas, né? E como não expor as crianças a uma situação difícil fosse trazer algum benefício para a vida delas. Que eu fico muito chocada com isso, com a facilidade que a gente está querendo criar. E eu acho que isso também tem um pouco a ver, né, com o que a gente entende das férias. Porque as férias, teoricamente, elas são mais fáceis, né, e mais gostosas do que o trabalho. É quase como aquela decisão entre vou dar uma bala ou vou fazer a criança comer arroz integral. É muito mais fácil você dar uma bala. Só que resolve a sua aflição, né? Mas, mas do ponto de vista da educação... Cria um outro problema longo termo, né? Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se você enfrenta isso também com os seus, e se existe essa dúvida, e o quanto as férias também têm a ver com essa história, e as férias e o trabalho têm a ver com essa facilidade que a gente não quer lidar com a frustração, né? O vacation tá muito mais, o enjoy your vacation tá muito mais fácil, porque a gente só tem coisa gostosa, só tem prazer. Você sabe que quando eu falo
aproveite suas férias igual você aproveita o trabalho, eu acho que tem um mito de achar que férias não tem perrengue. Férias e tem muito um monte, perrengue. né? Entra no perrengue chique lá, que vai ver o tanto de perrengue que tem. Chique, mas tem. Esse é um. Então, acho que a primeira coisa é, né, e tem, se você está viajando de avião, tem toda a parte de avião, você está de ônibus, tem o perrengue do ônibus, do trânsito, enfim. Então, tem uma série de perrengues que, porque é férias, com o tempo a gente deleta eles da cabeça e fica só com a parte gostosa. Então, talvez até essa mesma história daqui uns meses seja, nossa, os meninos amaram, foi incrível, e eles adoravam caminhar, né? Talvez a gente vá esquecendo um pouquinho. Então, primeiro é esse... o mito de que férias são só relax. E ao contrário também, que o trabalho só traz problema, Exatamente. né? Então, as duas coisas tem coisas muito legais, tem coisas que não são tão legais, ou tem coisas que são difíceis e depois viram história, viram experiência boa. E não, então acho que isso, para quebrar o mito, férias trabalho, né? E sim, para mim dessa vez foi diferente. A gente não viajou, a gente ficou em casa. Então foi intenso assim, porque as crianças têm uma energia gigante que a gente já não tem mais, seja pela idade. Então o lance das telas, no exemplo que você deu da bala, eu acho que as crianças, do que eu vejo, elas não querem realmente ficar nas telas, elas querem brincar. Como a gente não tá a fim de brincar, ou se não tiver outras crianças, ou se não tiver condição de dar a atenção que as crianças querem, a gente mesmo talvez estimule, fale, não, então faz isso para eu ter meu tempo, e cria essa dinâmica. Então é uma coisa esquisita. E o que você falou da Disney, né? Assim, então acho que, e ampliando, né? Que tem um monte de realidade diferente aí. Eu mesmo nunca fui para Disney, nunca fui com as crianças. Mas eu acho que a mensagem nisso, assim, vai em lugares que são, de uma certa forma, mais adequado para as crianças e que as crianças ficarão entretidas. Recreação de hotel, monitoria, sai para tomar café da manhã com o grupinho, volta às 10 da noite, tipo, exausto para desmaiar na cama, né? Exato. Que é muito lugar de que os pais querem fazer para delegar a responsabilidade dos filhos. Para ter um tempo. Tem um mix aí, né? Mas o que eu acho importante também, que a gente está perdendo, e a gente adulto também, é ficar sem fazer nada, né? Então, a gente também se mantém ocupado, né? Então, mesmo que a gente esteja de férias, num lugar tranquilo, relaxado, a chance de pegar o celular e ficar vendo nada... Não, e o maior exemplo disso são as rodoviárias e os aeroportos, né? E qualquer lugar de parada. Porque, antigamente, eu gostava de estar nesses lugares, primeiro, de ver a variedade de pessoas, a diversidade de jeitos, de estilos. Até, tipo, quem quer viajar com o conjunto de mala todo bonitinho, novinho, quem tá com aquelas malas arregaçadas, não é nem aí, que vai, né? Você vê que aquele negócio tá tudo já... Viajou, já né? viajou mesmo e tal. A pessoa que se arruma pra estar, né, numa viagem, ela vai falar, cara, tá indo pro casamento, né? Tipo, vai passar 14 horas dentro do ônibus, dentro do avião, a pessoa vai toda arrumada de salto alto. Eu achava curioso ver isso, né? E hoje em dia, primeiro, eu sinto que mesmo você vai nos lugares mais distantes, os aeroportos são mais parecidos. Parece que eles foram feitos para que você não saiba em que lugar do mundo você tá. As pessoas estão muito parecidas. As coisas que você encontra, por exemplo, numa farmácia, num supermercado, são muito parecidas, porque a globalização trouxe isso, né? Tipo, trouxe pra gente o que estava lá fora. Então, não tem mais aquela surpresa de você descobrir uma coisa super diferente, porque tá tudo né, acessível onde a gente mora. E outra coisa, as pessoas não trocam olhares, porque tá todo mundo assim, com a cabeça abaixada, né? Com aquela cervical, que você tem alguns estudos que mostram que a gente tá ficando com essa vértebra cervical, que já é a mais saltada, como se fosse algumas gerações, algumas pessoas já estão nascendo com um segundo rabo. Como se fosse ali criar uma cauda mesmo, porque é um outro tipo de apoio que vai precisar de um equilíbrio novo para a nossa coluna. É muito assustador. Vai mudar aquele desenho da evolução, né? Vai ficando em pé. E vai ficando aqui, vai ter um rabo saindo. Você imagina aqui, tipo, um rabo, meu avatar. Vai ser uma conexão Wi-Fi. Jesus Christ, é um negócio assustador. E a postura que você olha as pessoas assim, né? Você fala, cara, aconteceu alguma coisa muito séria com essa pessoa, porque ninguém tá falando no celular, tipo, com os ombros abertos, tal, não sei o quê. Então, e o corpo entende isso também. O sinal físico do corpo, ele traz. Sim. Então, para a questão de saúde mental, é um alimento para a tristeza, para a depressão, para a ansiedade, essa história toda de ficar com a cabeça abaixada e com o coração fechado. Porque quando a gente está no celular, a gente está com o coração fechado.
Então, eu acho tudo isso muito doido. E a Disney, assim... Eu fui pra Disney uma vez e eu sempre brinco com os meninos, ainda bem que eu sou separada, porque agora esse assunto é do seu pai. Tipo, eu sempre falo isso. Se vocês quiserem ir vocês quiserem ir de novo, fala com o papai. Mas eu nunca vi tantas crianças chorando quanto eu vi na Disney. Por quê? Cara, porque, primeiro, é um calor insuportável quando você vai no verão, as filas são gigantescas, a excitação, digamos assim, a felicidade dura 15 segundos, que é o tempo de um story, que é o tempo do brinquedo também. E aí você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então você fica naquela ansiedade do mais e mais e mais e mais. A quantidade de estímulos é um negócio absurdo, né? Pra onde você olha, você tem estímulo e cores e não sei o quê, e luzes e personagens e tudo isso. A alimentação é a que também gera esse tipo de ansiedade, porque é uma alimentação toda inflamatória. Você não vai na Disney comer salada, né? Tem um amigo meu que é médico, que ele brinca que o único momento da vida em que ele deixa os filhos comerem batata frita é na Disney, uma vez por ano. E é óbvio, porque se você não comer batata frita na Disney, você não vai comer salada na Disney. Então, é um lance que tem uma mistura entre a excitação e o cansaço que você não quer reconhecer e que você sente que você precisa aproveitar aquilo ao máximo, porque tudo está sendo feito para você aproveitar ao máximo. E eu acho que o mundo hoje está muito assim, né? Ele faz esse excesso de estímulo, faz a gente ter muita dificuldade de entrar em contato com o tédio. Total, e eu acho que se reflete em outra coisa que a gente estava batendo um papo antes também, né? Que isso vale pro resto do ano e para a carreira, né? Que é aquilo, quando que a gente está completo e satisfeito, que você fala, nossa, olha que bom, cheguei, tá tudo bem. Eu vi um post seu que não é dessa viagem, é de outro, já faz mais tempo, e que você tinha ido para um retiro, que você... conta uma frase que você ouviu do guru, que era mais ou menos o seguinte, toda vez guru que você... é muito bom. Do guru, do mestre. Eu vou para retiro sem guru. Sem guru pro mestre, facilitador. Facilitador é melhor. Que estava lá, que era... Toda vez que você está numa situação que você não quer mudar nada nessa situação, seu coração ganha um ponto. E isso me marcou muito, porque é muito comum a gente estar numa situação, seja numa viagem de férias, seja agora no retorno, seja no dia a dia do trabalho, que a gente fala, nossa, muito legal, mas imagina se só falta aqui... Sempre parece que tem alguma coisa que falta, que se tivesse seria ainda melhor. E eu acho que isso é muito automático da gente fazer, né? Mesmo que seja com coisa boa. Putz, imagina se fulano estivesse aqui com a gente agora, ia ser tão gostoso, pena que não tá. Estragou o momento, né? E toda vez que eu penso nisso agora, eu saio do automático para olhar e falar assim, putz, o que dá para apreciar disso daqui que tá bom como tá? E isso, pessoas podem perceber isso de formas diferentes, né? Você super conformado e conformismo, então tá tudo bem o tempo inteiro e nada tá ruim. Ou não, aproveita e se dê a oportunidade também de, num momento, de separar os momentos e falar o que eu preciso fazer para não ser um comodismo e realmente buscar um desenvolvimento, buscar algo melhor. Então, eu não acho que seja um ou, né? Que é uma coisa ou outra. Mas é como a gente presta atenção para essas coisas também aí nesses próximos 10, 11 meses, né? É uma disposição, eu acho, né? É uma disposição a olhar de um jeito diferente e também a apreciação, né? Porque muitas vezes a gente está num momento em que não falta nada, em que é aquele instante de felicidade absoluta, e a gente não está se dando conta, até porque quando a gente se dá conta de que aquele é um instante de felicidade absoluta, normalmente a felicidade vai embora, né? Eu me lembro de um você falou dessa história, eu me lembrei de uns amigos no Globomar, que foi um projeto para mim muito importante na minha carreira e na minha vida, em que a gente estava numa noite de lua cheia, num veleiro, num lugar paradisíaco, tendo uma conversa maravilhosa, assim, e construindo uma amizade ali, e de repente um deles chega e vira e fala assim, cara, vocês estão ligados que a gente nunca mais vai ter oportunidade de viver isso na vida? Acabou tudo, né? Eu falei, porra, você acabou de me tirar do momento presente quando você me fez lá na frente pensar que eu nunca mais vou viver isso aqui. Então, assim, é muito doido, porque a felicidade é tão fugaz que ela pode ir embora, mesmo quando a gente lembra que tá faltando alguém que podia estar lá e não tava. Quando a gente pensa, putz, esse momento não vai mais se repetir. Cara, tudo bem, mas então, assim, não pensa nisso, né? Só que é tão difícil a gente não pensar. Mas existe também a disposição para apreciar e para agradecer verdadeiramente. Eu acho que quando
o Mukto, né, que foi esse facilitador do retiro, falou essa frase, ele trouxe muito essa energia da gratidão, né? Que é o seu coração sobe um degrau mesmo quando a gente não quer mudar nada numa situação, porque a gente está se permitindo agradecer que aquilo é do jeito que é e está perfeito daquele jeito que está acontecendo. Sim. E isso abre o nosso coração para a gratidão. E a gratidão é uma emoção que é o caminho para a felicidade. A Brené Brown também fala muito disso, né? As pessoas mais felizes são aquelas que agradecem mais. Então, às vezes a gente fica muito triste também com o final das férias, mas talvez seja o momento de olhar para as férias agora que acabaram e agradecer todos os momentos, os bons e os ruins, porque os aprendizados com os ruins eu acho que também são motivos de agradecimento, para poder ter mais felicidade hoje já voltando ao trabalho, né? A gente também esquece de fazer esse resumo, esse rescaldo, esse wrap-up, assim, do que foi aquilo para poder sumarizar mesmo o final das coisas, né? Igual a tua casa, que você teve que se despedir, né? Acho que fazer um inventário daquilo que foi bom e dos momentos que vocês conseguiram aproveitar ali e ter agradecimento verdadeiro por aquilo ajuda, né? Total. E pela nova também, né? Porque senão fica você glamoriza onde você estava e aonde você está indo ainda, porque você não tem a experiência, a vivência, pode ficar esquisito. Esse agradecimento é importante. E lembrando também, né, Maria, a gente fala, muita gente às vezes reclama da segunda-feira, ou reclama do trabalho, ou reclama desse retorno ao trabalho. Tem muita gente aí que não tem essa opção, né, de retornar ao trabalho, que infelizmente está desempregada. E que aí muda bastante a perspectiva, né, do que o trabalho traz quando você deixa de tê-lo também. Então, ter esses momentos de apreciação com consciência, né? Acho que é sem pintar de rosa o que não é e ao mesmo tempo também sem sofrer muito por aquilo que pode parecer grande naquele momento, mas que no durante vai ficar diluído, né? Vai diluir. Vai diluir, exatamente. Eu acho que é um pouco isso também. E teve algo que aconteceu comigo que eu achei interessante nessa volta, que a possibilidade de sair e voltar com um olhar, porque as viagens trazem muito isso, né? Trazem uma diversidade do olhar. Se a gente pensar que 90% das informações que a gente recebe são visuais e que boa parte dos nossos dias a gente passa nos mesmos lugares com as mesmas pessoas, olhando para as mesmas paredes, quando a gente pode expandir esse olhar, a gente recebe muita informação diferente, Sim. mesmo que a gente não esteja prestando atenção em cada uma dessas informações, né? E eu sentei para mandar um projeto de trabalho agora para uma empresa, e aí a gente monta uma apresentação básica da Soulme, envia, e eu olhei os primeiros slides da apresentação da Soulme, que são aqueles slides que a gente não muda, que a gente muda só o recheio da história da apresentação. Eu falei, cara, não, peraí. Não é mais isso. Não é mais isso. Então, eu achei muito interessante, porque quando a gente olha para outras coisas, a gente volta a olhar as mesmas coisas, se a gente se permitir essa transformação do nosso olhar, a gente consegue já ter algumas ideias diferentes para o nosso trabalho também, Sim. Né? Porque senão a gente vai compartimentando aquilo que é férias daquilo que é trabalho. Sim. E como é que a gente deixa essa energia que fez a gente, que invadiu a gente mesmo nas férias, entrar no trabalho como aquele fluxo de inovação e de criatividade e de mais relaxamento para poder olhar para as coisas e falar, cara, tudo bem, é chato mudar uma apresentação? Às vezes mas pode ser legal, porque agora eu estou olhando com outro olhar também, né? Outro momento e outro contexto. E você falou coisas incríveis, porque, o lance da viagem, né, que muda o olhar. Bom, primeiro que eu sou encantado com a história do olhar, por isso o Instagram, como eu vi. E eu espero que essa nossa conversa com as pessoas ouvindo, que elas aumentem esse repertório de olhar, né, e que olhem para as coisas de forma diferente. E a viagem é uma coisa que às vezes é mais difícil da gente fazer, né? Porque tem as férias, tem a grana, tem o investimento, tem o tempo. Mas essa experiência que as férias nos dá pra gente incluir isso com mais frequência, para não dizer todos os dias. Vai num bairro diferente do que você está acostumado a ir. Um parque diferente da sua cidade. Experimenta uma comida, uma fruta ou alguma coisa que você não experimentou.
segue uma pessoa que pensa completamente de você. Segue, para ser claro, na mídia social, não vai sair seguindo as pessoas. Uma pessoa que pensa diferente de você, que já vai ajudar a ter essas experiências de um novo olhar. Conversa com alguém que talvez você ainda não tenha conversado, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, com alguém da sua família, com perguntas diferentes. Ou talvez seja a mesma pessoa, mas faça perguntas diferentes. E isso ajuda a expandir o nosso olhar e a voltar para o nosso durante, que pode parecer uma mesmice, que pode parecer um cotidiano daquele maçante, com um olhar diferente e falar, nossa, que não é igual, eu não sou igual o de ontem e esse ambiente, contexto não é necessariamente igual também. Tem coisas aqui que dá para apreciar também. E eu acho que isso tem muito a ver também com algo que acontece muito, que é assim, muitas pessoas são uma pessoa nas férias e outra pessoa no ambiente de trabalho, né? E quando a gente está nesse momento de volta, fica muito também evidente pra gente mesmo, se a gente prestar atenção, Sim. que, cara, mas eu tava tão relaxada, tava mais risonha, tava mais, né, meu olho brilhando mais. Aí você se olha no espelho e fala, nossa, agora tô com as olheiras, o que tá acontecendo? Não consigo ver graça nas piadas bobas daquele cara que tá fazendo. Mas eu tava rindo de tudo nas férias. Então, assim, se você se abre para aquilo por um momento de relaxamento, o que tá acontecendo no seu trabalho, né? Ou com você ali, para que você não consiga manter essa energia, né? Dentro do ambiente de trabalho. Porque eu acho que isso é uma reflexão importante também para a gente fazer, né? Acho que o Ed e o Vitor do estúdio Grito 33 colocaram um adesivo aqui agora, fazer uma propaganda antes da gente começar a gravar. Os dois estavam falando com perspectivas diferentes, né? O Ed falando exatamente isso, de que ele reconhece a emoção e ele tenta entender de onde essa emoção está vindo para sair do automático da reação que ele costumava ter antes. E o Vitor trouxe uma reflexão em relação ao ano passado, né? De que muitas vezes algumas outras coisas aconteciam e ele chegava para trabalhar carregando aquilo. O que vem de fora do trabalho, vem de fora. Né? E isso vale também, né? Às vezes a gente está com questões de relacionamento, ou às vezes a gente está com problema no trabalho e chega em casa descontando geral em quem a gente mais ama e quem mais ama a gente. Então, reconhecer essas coisas e sair do automático disso e, de novo, né? Pensar, lembrar que a gente tem uma escolha é importante. Quando o Vitor estava contando o exemplo dele para a gente, eu lembrei de um vídeo que meio viralizou de um professor numa escola. Ele tá vindo no corredor, assim, super cabisbaixo, cansado, chateado. E aí ele para na frente da porta da sala que ele vai dar aula, respira, abre um sorriso, abre a porta e entra. E muito simbólico nele, né? Então, assim, a minha forma de ler aquilo foi, putz, ele tá carregando alguma coisa ali que para ele tá pesado. Mas ele sabe que aqueles alunos merecem outra coisa dele e precisam outra coisa dele. Então tem ali até um negócio bem simbólico mesmo, né? Da porta, a parada, a respirada e falar agora sorriso no rosto e vamos dar essa aula aqui do melhor jeito possível. Então acho que também são formas, né? Sempre com muita gentileza para a gente não negar e esconder e fingir que está tudo bem quando não está, mas saber como lidar com as questões que não são boas todos os dias, né? Como tentar transformar isso em algo mais leve para que não vá virando uma bola de neve. O trabalho está ruim, chega em casa, briga com o parceiro, com a parceira, com a família, aí o relacionamento fica ruim e aí uma coisa vai alimentando a outra para um buraco. Tentar mudar esse jogo, né? Ao identificar e buscar ferramentas próprias para tratar diferente. E isso que você está falando, para mim, tem a ver muito com uma palavra que eu anotei aqui quando você estava lendo o texto do começo desse episódio, que é a energia. E que o começo, o fim e o durante, eles têm uma energia muito distinta, né? O começo é como se fosse uma concentração de energia, onde você deposita ali naquela bola energética a sua esperança, os seus sonhos, os seus desejos, né? Todas as suas... o seu positivismo, a sua alegria e tal. E aquela sensação, né? E que tem muito no estouro dos fogos, do Ano Novo, no momento em que as pessoas estão pulando as ondas e que estão ali fazendo seus desejos. Eu me lembro de um ensaio que eu fiz uma vez de fotografia, na época que eu gostava mais de fotografar,
eu ainda gosto, mas fui desaprendendo, na Fontana di Trevi, na Itália, daquele momento que as pessoas jogam a moedinha, tipo, acreditando que elas vão lá, e que eu até depois usei para celebrar o casamento do meu irmão, né, como esse momento de esperança de algo muito bom. É um começo. Toda vez que você deseja algo, que você vai entrar numa coisa nova, você se conecta com essa energia. O durante, ele é essa energia se transformando em tudo aquilo que a gente vai deixando ela virar, né? E para que ela flua, essa energia, e ela não se congele em uma emoção muito ruim, a gente tem que entender que o durante, ele é realmente esse fluxo de emoções, e que, às vezes, a gente tem uma emoção que é muito ruim, que é o que você está falando desse professor, por exemplo, que estava lá cabisbaixo, mas que se a gente alimentar aquilo, ela vai continuar com a gente e talvez ela até congele a gente numa determinada situação, num determinado estilo de vida, com o qual depois a gente vai ter que lidar de formas mais drásticas, seja enfrentando uma depressão, um burnout, seja lá o que for. E o fim, ele é um esvaziamento daquela energia, né? Ele é um... É quase como uma expiração mesmo, né? O final da história, aquilo vai embora. Aquilo é um lugar onde a gente não deposita mais nada. Então, só que como é que a gente faz para que a gente tenha um dia, né? Seguido do outro, seguido do outro, seguido do outro, em que a gente vá gerindo essa energia para que essa bola, no começo, em que a gente alimentou dos nossos sonhos, dos nossos desejos, ela engorde, né? E ela se torne mais forte, e não ao contrário, e não todos os dias à noite a gente esteja com ela absolutamente vazia. Eu pratico Tai Chi, né? Esse ano vai fazer, acho que 3 anos que eu estou praticando, e agora eu estou começando a entender algumas coisas, porque o meu professor, ele diz uma coisa que eu concordo muito, assim, você não sabe algo até o seu corpo saber. E é como andar de bicicleta, né? Você não sabe andar de bicicleta até seu corpo saber andar de bicicleta. No PowerPoint é fácil. No PowerPoint é muito fácil. Você pode explicar, você pode fazer uma aula sobre andar de bicicleta, os benefícios de pedalar e tudo isso, mas se o seu corpo não sabe, você não sabe o que é andar de bicicleta. E o Tai Chi, ele mexe muito com a gestão de energia e com o Qi, que é considerada a energia vital, né, para os chineses, e que eles acham que quando você nasce, você tem um tanto de energia. E que a gente vai gastando essa energia, a gente acumula durante um tempo na vida, depois, a partir dos 40, a gente começa a gastar com muito mais rapidez. E algumas coisas que a gente faz podem ajudar a gente a recuperar essa energia, e o Tai Chi é uma delas. Então, só que quando você vai aprendendo, né, o que está por trás dos princípios do Tai Chi, você vai aprendendo também como é que na vida você faz coisas que te reenergizam. E aí, essa reenergização, ela não precisa ser só a cachoeira das férias, a caminhada na praia, o pé na grama. Ela pode estar no seu dia a dia, né? E como é que você coloca isso no seu dia a dia? Eu acho que é uma grande questão, talvez até como uma provocação de meta para o durante. Sabendo, estou me lembrando de uma amiga minha aqui que falou assim para mim, eu fiz essa meta esse ano de não falhar nenhum dia na atividade física. Nossa. O que aconteceu? Falhou Ela rompeu o tornozelo. Falei, cara, então assim, a gente tem que entender que a gente não pode controlar as coisas como a gente gostaria e que as coisas, quanto mais a gente quiser controlar, mais elas vão querer fugir do nosso controle. Sim. Fazer metas possíveis também, né? Para que a gente possa alimentar essa energia. Porque senão vira uma frustração também, né? Se um dia você não foi, você fala, então já não fui, já era, né? Porque acontece com o regime bastante também. Muito. O que te reenergiza, é importante isso. A gente tem um curso lá na empresa que chama Energy for Performance, que é energia para performar, traduzindo ao pé da letra. E que era uma empresa, na verdade, que começou com atletas. Então, era foco em atletas. E aí, essa pessoa percebeu que a vida do atleta é muito parecida com a vida profissional, corporativa, né? Só que com diferenças grandes. Então, por exemplo, o atleta profissional, ele treina, vou falar números que não são esses, mas ele treina 90% do tempo para realmente performar e jogar e fazer o que ele tem que fazer 10% do tempo. Nós, na vida profissional, é o contrário quase, né? A gente trabalha e não se dedica tanto tempo para aprimorar, para estudar, para fazer as pausas, os treinamentos que precisa para fazer aqueles 90% do trabalho. E uma das coisas que... A base desse curso, basicamente, é de fluxo de energia. E aí, basicamente, ele diz o que você falou, né? Assim, a gente não fica numa linha reta, acelerado no máximo o tempo inteiro, porque não dá conta. Então, essa história que a gente tem
do tradicional 8 a 5, 6, qualquer que seja a jornada de trabalho, vai direto, sem pausa, isso não é bom nem para a própria performance, né? E aí chega em casa moído à noite. Então, fazer as pausas, ter a alimentação que seja correspondente a isso, ela, no fim, te dá mais energia e você vai conseguir mais atingir aquilo que você quer do que tentar manter o motor acelerado aí o tempo inteiro. E são coisas simples, né? E eles dividem em algumas dimensões: espiritual, física, nutrição. E dá, de novo, naquela pergunta que a gente se fez um pouco antes, o que te dá prazer no dia? O que você gosta mais? E o que você não gosta? E como é que você consegue, no seu dia, misturar essas coisas, né? Então, ao invés de, se for possível, ao invés de deixar um período inteiro com coisa que você não gosta, inclui ali no meio uma coisa que você gosta, né? Então, para mim, eu adoro conversar com as pessoas e não gosto tanto dos períodos longos de e-mail, por exemplo. Então, eu tento intercalar. Assim, ó, vou fazer um pouco do e-mail aqui e vou marcar uma reunião, uma mentoria aqui no meio do caminho, porque aí preciso fazer, não dá para deixar de fazer, tem que fazer, mas o outro no caminho, na média, vai ficar legal, vai ficar bom. Então, você pega aquele gás de novo e vai e administra bem o dia. E tem que ser isso com frequência, né, Mário? Porque se a gente deixar, a galera que fala o sextou, né? Se deixar só para sexta-feira, se deixar para 6 da tarde às 8 da noite, ou para as férias, é muito pouco, né? É muito pouco, é muito pouco. Só para falar para as pessoas, a gente tem um e-mail de contato que a gente vai deixar aqui embaixo para vocês mandarem para a gente. E quando a gente estava falando sobre isso, ele falou, não, cara, ler e-mail já me dá tremedeira aqui. Mas pode ficar tranquilo que eu vou ler os e-mails, então pode mandar os e-mails, conta a sua história, conta a sua história de como está sendo voltar para o trabalho depois das férias, se você teve férias, se você não teve férias, para onde você viajou, quais foram os seus perrengues e quais foram os seus aprendizados nas férias. E também conta pra gente o que você gostaria que a gente falasse sobre trabalho. A gente já tem alguns episódios gravados, o que a gente vai publicando aí a cada semana, mas a gente quer muito contar com as histórias de vocês aqui, porque é o que o Rô falou, a gente é apaixonado pelo olhar do outro, né? Pelo olhar de fora que enriquece as nossas visões. Acho que a gente não falou isso ainda aqui, mas eu lembrei agora daquele vídeo que eu mostrei também no unboxing, né? Que é a jornada de autoconhecimento, do Raymond Panikkar, que é um cara maravilhoso, teólogo incrível, que chama Windows. Eu te mandei, você viu esse vídeo, né? Incrível. Em que ele diz que a gente enxerga o mundo pela nossa janela. E hoje, era pós-pandêmica, eu acho que isso ficou muito mais claro pra gente, porque a gente tá lá na nossa janelinha, né, dos Zooms e Teams e outras coisas, vendo o mundo pela nossa janela. E que a gente precisa do nosso vizinho, da pessoa que tá do lado, dizendo assim, cara, você tá vendo aquilo ali? E ampliando o nosso olhar. E quando esse vizinho chama a nossa atenção para um outro lugar, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escutar. Porque se a gente não escutar, a gente não vira a nossa cabeça, né? Para olhar de um outro lugar. Então, aqui, primeiro, a gente quer agradecer muito, né? Que as pessoas estão ouvindo, mas a gente também quer escutar, né? A gente quer ver o que você está vendo aí na sua janela e vamos aprender e trocar juntos. E a gente se vê daqui a uma semana. Bem-vindo. Bem-vindas.